Vamos lá. Vocês pediram para fazer a questão 10, então vamos tentar. É a questão 10 dos propostos 3. Mais uma questão solicitada. Considere um recipiente de paredes reforçadas, volume fixo. Então vou começar a anotar os dados. Volume é constante. Provido de torneira, manômetro e de um dispositivo de produção de faísca. No fundo do recipiente também é colocado um dissecante aqui no lado, alguma coisa que suga a água, tá? No recipiente previamente evacuado, se introduz uma mistura de hidrogênio e nitrogênio gasoso até que a pressão dentro dele atinja o valor de 0,7. Então, a gente já sabe que a pressão do hidrogênio mais a pressão do nitrogênio é igual a 0,7 atmosferas. Beleza, a temperatura sendo mantida. Isso aqui foi medido numa temperatura de 20 graus Celsius. Legal. O problema é descobrir a proporção entre H2 e N2 nessa mistura inicial. Para isso, se junta excesso de O2 à mistura já no recipiente até que a pressão passe ao valor de 1 atm. Então, segundo passo. Isso aqui é a nossa informação 1, certo? E nossa informação 2i é quando você coloca o oxigênio, a pressão do H2 mais a pressão do H2 mais a pressão do N2 mais a pressão do O2 fica igual a 1 atm, que a gente junta a relação 1 e 2 e já mata que a pressão inicial de oxigênio foi de 0,3 atm. Em seguida, você vai soltar uma faísca, então agora vai ter combustão. Assim, a temperatura e a pressão sobem transitoriamente, deixando a mistura voltar à temperatura de 20. Então, nosso ponto 3, a gente está em 20 de novo. E qual a importância disso? Como a temperatura está em 20 graus Celsius de novo, e o volume é constante, então notem que temperatura e volume estão constantes. Então, pressão é a variável estequiométrica. A gente vai escrever a reação química que aconteceu. Eu espero que hidrogênio gasoso tenha reagido com oxigênio gasoso, transformando em água. Não sei o estado físico da água, mas notem que haverá uma redução de pressão ainda que a água seja gasosa. Tá? Como a gente não sabe o estado físico, mas o número de mols vai cair. O número de mols de gás vai diminuir. Você tem aqui 1,5 mol de gás virando ou 1 mol de gás ou uma coisa com volume ainda menor se for fase líquida. Tá? Em seguida você vai soltar a faísca, assim, a temperatura, notando que o manômetro acusa uma pressão de 0,85. Aí ele fala assim, lembrar que a água formada é absorvida pelo dissecante. Então o que vai acontecer? No fundo, isso aqui é queda de pressão. Ele fala que esse cara será absorvido pelo dissecante. Eu acredito que talvez isso seja sinônimo do agente secante, tá? Do dissecante. Então, qual é a ideia? Você tinha 1 atm e agora a sua pressão, né, vai ser a pressão do N2 mais a pressão do oxigênio restante, porque pode ter sobrado oxigênio, é igual a 0,85. Tudo bem? E a gente sabe que sobrou porque ele falou que juntou-se excesso de O2. Então, se é excesso de O2, né? Se esse cara aqui estava em excesso, vai sobrar oxigênio. Das informações anteriores, podemos concluir que a fração molar do hidrogênio na mistura inicial de H2 é... Vamos lá. O que a gente sabe? Né? Deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa. Que o oxigênio tem pressão de 0,3 e que... Pronto, aqui ó. Dá pra gente fazer alguma coisa. Vamos tentar. A gente sabe que a pressão do oxigênio consumido é igual a metade
da pressão do hidrogênio. Por quê? Coeficientes estequiométricos, 1,5. Como temperatura e volume são fixos, pressão é variável estequiométrica. Então, a pressão do oxigênio consumido é igual a metade da pressão do hidrogênio. O que a gente pode fazer? A gente sabe que pH 2 vezes PN2 é igual a 0,7 e a pressão do oxigênio que sobrou, a pressão do O2 que sobrou é a pressão inicial do O2, vamos botar aqui. Essa é a pressão inicial do oxigênio. Então, esse cara é a pressão inicial do oxigênio, que é 0,3 atm, menos a pressão do oxigênio consumido. Então, só para quem for estudar isso aí. Pá, minha caneta caiu. Vamos lá. Eita, riscou tudo. Volta. Isso aí. Então, ele é igual à pressão do oxigênio no início, menos a pressão do O2 consumido. Legal. Vamos escrever isso aqui, então. Isso aqui é igual a 0,3 menos meio da pressão do H2. Considere que esse 0,3 está em atmosferas, tá? Deixa eu ver aqui que eu posso colocar ATM para você. Pronto. Vamos então substituir agora nessa equação daqui de baixo, na equação 3, tá? Então, na equação em 3, temos que pressão do nitrogênio mais pressão do oxigênio, que sobrou, esse que a gente vai substituir, que é 0,3 menos metade da pressão do hidrogênio, isso é igual a 0,35. E outra equação que nós temos é a equação 1. Vamos chamar essa relação aqui de relação 4. De 1 e 4 temos a 1 fala que a soma das pressões é 0,7. Aqui fala que tem uma relação matemática, né? Que PN2 menos metade de pH2 dá 0,55. Vou subtrair uma da outra. Quando a gente subtrair, vai aparecer aqui 3 meios da pressão de H2. Note, só para quem está sacando, eu vou pegar esta equação, vou chamar de equação 1, e vou fazer um sistema com essa equação. Tudo bem? E já estou resolvendo o sistema. Tá? Então isso vai me dar, subtrair essa equação por essa, vai cortar em 2. pH2 menos meio de pH2 dá 3 meios de H2, lá vai estar 0,55, 0,7 menos 0,55 dá 0,15. Então, 0,15 a 0,5, a pressão do H2 é 0,1. Como ele pediu a fração molar do hidrogênio na mistura inicial de H2N2 era, então eu sei que a fração molar, aqui, né, que é o que ele quer. Ele quer a fração molar de H2 é o número de mols de H2 pelo número de mols da mistura. Ele quer a mistura inicial. Isso vai ser igual à pressão do H2 pela pressão inicial da mistura. A pressão do H2 é 0,1 atm. E a pressão inicial da mistura formada por N2H2 é 0,7. Isso nos dá 1/7. E 1/7 por aproximadamente 0,14. Aqui dá aproximadamente 0,14. Tudo bem? Que seria a letra C.
Beleza? Dá para entender? Então, vamos lá para outra questão. Um abraço.